Fala galera! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Nivela Geral, que tem como objetivo nivelar os conhecimentos básicos de cada área de atuação para que você não fique perdido ao começar a estudar conosco nos preparatórios de cada concurso. Afinal, para entender ou lembrar conceitos mais complexos, você precisa ter uma base muito boa de conhecimentos, tá bom? Nesta aula, nós estaremos aprendendo sobre a lei de Ohm. Bom, para você aprender e nunca mais esquecer o que é a lei de Ohm, nós faremos uma comparação, ok? Me acompanhe. Imagine que você está deitado confortavelmente como um rei ou uma rainha no seu sofá, literalmente falando, assistindo uma programação muito ruim na TV, porque, convenhamos, tem nada que preste lá, né? E aí bate aquela vontade. Partiu assistir um filme ou uma série na Netflix. Quem nunca? Para isso, você precisa levantar, imagine comigo, tá? Fique ligado. Pegar o controle e acessar a Netflix. Concorda comigo? Isso, é claro, se a sua TV não tiver como ser acessada pelo celular. Mas não vem quebrar o meu exemplo não, tá espertinho? Só que aí entra aquele fator chamado exatamente a preguiça. A preguiça sempre acabando com a gente, é incrível. Porém, vamos analisar de uma maneira bem crítica. Se a tua vontade de assistir não for maior do que a sua preguiça, você não vai levantar. Isso é fato. Você sabe disso, não é? Com certeza isso já aconteceu com você. Mas agora, você deve estar se perguntando, mas que loucura é essa? O que isso tem a ver com a lei de Ohm? Bom, continue ligado no segundo slide. Se nós formos fazer um processo de comparação, nós podemos dizer o seguinte. Da mesma forma que, no exemplo, existia algo que te atrapalhava de levantar e pegar o controle para assistir um determinado filme, né? Algo que te impedia, em circuitos elétricos, nós também temos algo que se opõe, tá? Mas nesse caso se opõe à passagem de elétrons. E a esta grandeza física nós damos o nome de resistência, ok? Além disso, no exemplo dado, a vontade de assistir um filme ou uma série era responsável por fazer você se levantar do sofá, pegar o controle e assistir aquele determinado filme. Em circuitos elétricos, nós podemos dizer que a tensão exerce esse papel. Por que isso? A tensão ela é a responsável por impulsionar os elétrons. É como se fosse uma força elétrica que empurra, como se ela dissesse assim, vai meu filho. Sabe quando a gente passa por uma determinada rua e existe aquele carro parado porque não consegue mais dar a partida e junta diversas pessoas tentando empurrar o carro? A tensão é como se fossem essas pessoas empurrando os elétrons, né, no caso dos circuitos elétricos, para que eles se movam. E como consequência disso, nós temos um movimento ordenado de elétrons. Nós temos um fluxo de elétrons, do qual nós damos o nome de corrente. A partir desse exemplo, conseguimos enxergar a primeira lei de Ohm, que estabelece uma relação entre a tensão medida em volts, a resistência medida em ohms e a corrente medida em amperes. Agora, uma curiosidade histórica. A lei de Ohm ela foi desenvolvida por volta de 1827, quando George Simon Ohm, através de testes com vários materiais, notou que existia uma relação entre essas grandezas aqui da fórmula, ok? Inclusive, ele fez um livro com esse nome bonito aqui em cima, ó, tá vendo? Esse nome em alemão. Neste livro, você poderá também encontrar a lei de Ohm lá. Se você quiser encarar o desafio, ele é todo seu, tá? Mas está em alemão. Se você aceitou o desafio, não deixe de colocar aí nos comentários. Eu aceitei o desafio, ok? Mas como ele fez isso? Bom, ele pegou vários condutores, assim como nós colocamos o nosso condutor aqui, ok? Observe a imagem. Ele foi literalmente testando como eles se comportavam a partir do momento em que ele aplicava uma determinada tensão em seus terminais, ok? Na qual nós representamos aqui por uma fonte. Então, ele aplicava um determinado valor V1 e obtinha uma corrente I1. Ele aplicava uma tensão V2 e obtinha uma corrente I2. E assim por diante.
Nisso, ele notou que existia uma proporcionalidade entre os valores de tensão e corrente para cada teste que ele fazia, ou seja, existia uma determinada constante entre esses valores de tensão e de corrente, que ele chamou de resistência, ok? Traçando um gráfico de tensão versus corrente, nós podemos notar que esse valor de resistência nada mais é do que o coeficiente angular da reta. E isso fica simples de enxergar a partir do momento em que nós fazemos um comparativo entre a fórmula e uma equação do primeiro grau genérica, onde nada mais é do que a resistência, o coeficiente angular. E aí nós podemos brincar com essa fórmula, né? Se nós aumentarmos o valor de tensão, mantendo a resistência constante, o valor de corrente aumenta. Da mesma forma, se nós diminuirmos o valor de tensão, nós obtemos um valor menor de corrente, mantendo essa resistência constante. Agora, não existem apenas resistores lineares que formam essa reta bonita aqui do gráfico, tá? Existem também resistores não lineares, que nós poderemos estar falando mais à frente, ok? Além disso, precisaremos dar uma aprofundada em alguns conceitos antes de entrarmos efetivamente em assuntos mais complexos. Sendo assim, fique ligado nos próximos vídeos dessa sequência. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha aqui e nos acompanhe no Facebook para continuar tendo acesso a vídeos como esse, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até a próxima!